É bênção visitar outras igrejas, irmão, mas é bom estar aqui, viu? É bom estar na minha igreja, com os meus irmãos. É bênção estar aqui, eu gosto de estar com vocês, viu, irmãos? Não é chavão não, eu gosto de estar com os irmãos. Eu estava lá em Natal, tinha um monte de irmão que eu não conheço, eu ficava meio assim, meio peixe fora d'água, mais ou menos assim. Mas bem que os irmãos me receberam também muito bem, né? Fui muito honrado lá com os irmãos. Mas mesmo assim, irmão, uma coisa é você estar em casa, com seus irmãos, com a sua família, né? Não? Isso é uma bênção de Deus. Você já achou aí, irmão, Marcos 16? Então você espera eu achar que eu tinha aberto aqui em Mateus? Pronto, agora sim. Marcos 16, nós vamos ler o versículo de número 15 e o versículo de número 16. Amém? A palavra de Deus diz assim: E disse-lhes: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E quem crer e for batizado será... Não, vamos tentar de novo aí, né? Vamos lá. Esse foi só um ensaio. Verso 16. Quem crer e for batizado será... salvo. Agora. Quem, porém, não crer será... Meu Deus do céu, olha isso. Feche os seus olhos, irmão, vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós oramos nessa noite, pedimos revelação da Tua Palavra, pedimos que o Senhor fale conosco por meio dela. Peço que o Senhor abençoe os meus irmãos, abra os olhos espirituais de cada um deles, Pai, que eles possam ver o que Tua Palavra tem para nós, a salvação que o Senhor tem nos preparado, e que possamos perseverar, Senhor, até o último dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje eu quero falar, irmão, sobre 6 perguntas fundamentais a respeito da nossa salvação. Se alguém pergunta assim para você: você é salvo? Você responde o quê? Então pergunta para quem está dizendo: você é salvo? Baixa um pouquinho, em vez de olhar para você, olhar para ninguém que está do seu lado aí. Pronto. Não, o som de fundo. Isso. Oh, falta que o João me faz, irmãos. O João está no hospital hoje, viu, irmãos? Ele foi lá visitar um tio dele no hospital. Então, irmãos, algumas pessoas dizem assim: eu sou salva. E se talvez qualquer pessoa fosse perguntar assim para ela: quem garante que você é salvo? Ou, como você sabe que você é salvo? Ou, como você me prova que você é salvo? A pessoa: não, desculpa, eu estava só brincando, eu não sei nem o que eu estou falando. Tem muita gente, irmão, que não sabe a realidade a respeito da sua própria salvação. Ou quando chega uma outra pessoa para questionar ela já não sabe mais afirmar como deveria. Mas hoje você vai aprender a respeito sobre essas 6 perguntas que são fundamentais a respeito da salvação. Primeira coisa, irmãos, abra sua Bíblia comigo lá em Mateus. Agora sim é Mateus, no capítulo de número 7. Mateus, capítulo de número 7. Glória a Deus. Quero ler o versículo de número 14. Amém. Quantos aqui já ouviram um ditado que diz assim: todos os caminhos levam a Deus? Onde ouviram já? Poucas pessoas, né? Todos os caminhos levam ao Senhor. Todas as religiões levam a Deus. Todos os caminhos te levam ao Senhor, né? Mateus 7, capítulo de número 14, a palavra de Deus diz assim: porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida. E olha aqui, e são poucos os que acertam com ela. Primeira pergunta frequente: todos serão salvos? O Adriano já acertou assim, logo de lata na cara, que eu juro. Irmão, olha aqui para mim. Nem todos serão salvos. E isso eu digo inclusive dentro da própria igreja. Não teve misericórdia. Eu estou dizendo dentro dessa igreja não, meu irmão. Essa igreja só tem salvos só. Aleluia! Mas você acha que dentro de uma igreja 100% das pessoas que estão lá dentro são salvas, irmão? O que mostra que ela é, se ela muda, se ela muda a conduta dela, se ela faz as coisas. Agora, o que algumas pessoas pensam? Não, fica tranquilo, no final todo mundo vai ser salvo.
Deus é amor, irmão. Deus é graça. Deus é bom. Eu não sei se for a Milena ou se for a Cássia que compartilhou um meme, que foi o que o Wilson falou, que eu ria demais. Sabe aquelas pessoas assim, às vezes tá aquele camarada, ele matou 30, aí daqui a pouco ele morreu, aí as pessoas fazem o memezinho dele, colocam as asinhas nele e falam assim: logo logo você estará num lugar bom. Já ouviram esses negócios já? Só morreu, está num lugar bom. Quem disse que está num lugar bom? Irmãos, nem todo mundo, olha aqui, nem todo mundo será salvo. Essa é uma heresia que se chama universalismo, que as pessoas acreditam que todo mundo será salvo. Isso não quer dizer que somente as pessoas da Igreja Batista Água Viva serão salvos, mas os que estão em Cristo Jesus serão. Agora tem gente que fala: não, eu tenho um amigo meu que ele é espírita, assim, ele é gente boa, eu creio que quando ele morrer ele está num lugar bom. Irmão, que Deus que você crê? Você acha que é todo o caminho que vai levar para Deus? Ele diz que estreita é a porta e apertado é o caminho. E as pessoas falam: não, mas ano passado não foi o ano da reforma? Talvez eles pegaram e largaram um pouco a porta não, ela permanece estreita. O caminho permanece apertado. E é por esse caminho que nós trilhamos. Mas por onde as pessoas entram? Muitas delas pela porta mais larga. Pela porta, olha aqui, irmãos, só estão brincando de tacar pedra aqui para atrapalhar a gente. Foca aqui, ó. Fazer que nem o Hermes, foca aqui. E algumas pessoas que vão por essa porta, que não é a porta estreita, mas que é a porta larga, que não é o caminho estreito, mas que é o caminho largo. Olha aqui, irmão, se você não está entrando pela porta estreita, se você não está indo pelo caminho apertado, então esse não é o caminho da salvação. Porque o Senhor diz ainda lá, Mateus no capítulo de número 7, verso de número 22, ele diz assim, ó: naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? Em teu nome não expelimos demônio? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aí tem gente que fala: não, eu estou tranquilão, se pegar um carro 200 por hora me encher, eu estou lá. Quem viu hoje na internet que morreu um físico lá, Stephen Hawking, né? Muito famoso, muito conhecido, depois de Einstein, talvez um dos mais conhecidos que tinha aí. Aí ele era ateu, irmãos, ele era ateu. Aí eu coloquei hoje lá no status assim: hoje ele não é mais ateu. Você pode ter certeza que ele podia ser ateu até ontem. Agora que ele morreu, ele não é mais ateu não. Você pode ter certeza que agora ele crê, porque agora ele vê o tempo que ele perdeu. A palavra de Deus diz sempre a respeito de dois caminhos: o caminho, a porta larga, a porta estreita, o caminho largo, o caminho estreito. Ele diz a respeito dos bodes e das ovelhas. Ele diz a respeito das virgens prudentes, das virgens nécias. O Senhor fala a respeito também dos que estão sendo salvos e dos que vão perecer, sempre a respeito de dois. Eu aprendi algo, irmãos, quando eu estava estudando no seminário. Quando Deus olha para a terra, Ele vê dois tipos de pessoas: aqueles que já foram regenerados e aqueles que estão a caminho do inferno, porque são esses o que ainda não nasceu de novo. Aquele que não nasceu de novo, ele não tem salvação. Esse é o nosso papel, porque olha aqui, se fosse esse negócio, não, todo mundo vai ser salvo, a gente prega para quê? A gente procura se manter correto para quê? A gente vem para a igreja para quê? Todo mundo é salvo no final. Vai nessa brincadeira, vai nesse caminho, como eu já escutei já. É porque tem pastor para tudo, né, irmão? Tem pastor louco, tem pastor doido, doente, tem os magrinhos. Cheguei lá, a mulher falou: nossa, o senhor é pastor, você é tão jovem. Eu falei: vou contar isso lá na minha igreja lá. Os irmãos não falam isso pra mim, não. O pastor lá está acabado, você é tão jovem. Voltando aqui, irmãos, então, essa heresia que já existia, existe até hoje? Não.
o Senhor Jesus, no final, salva todo mundo. Se fosse isso, não existiria inferno. E olha aqui, quem inventou o inferno é a Igreja Católica. Quem inventou o inferno não é pastor que está bravo. Quem inventou o inferno, quem fez o inferno, é o próprio Senhor Jesus. Diz que Ele fez para mandar para lá o diabo e os seus anjos, e junto com aqueles que vão perecer com Ele também. Eu achei que ia ter misericórdia. Irmãos, sabe o que é triste para nós? Que às vezes há pessoas que moram conosco, há pessoas com quem nós convivemos, há pessoas que estão próximos de nós, que estão se perdendo nesse caminho, que são como um Stephen Hawking da vida. Não crê, mas no dia que morrer vai crer. E hoje, nós como igreja estamos aqui, é para anunciar que não é todo caminho que vai levar você para Deus, não. Não é qualquer religião que te salva, não. Não, então quer dizer que eu posso ser espírita, kardecista, que eu posso ser umbandista, que eu posso ser testemunha de Jeová. Irmãos, nós ficamos com a palavra de Deus. Então tem gente que fala, não, mas o importante é que ele não bebe, não fuma. Você acha que é isso que salva alguém? O que salva uma pessoa é nascer de novo. É aquela que crê em Cristo Jesus. Que nos leva à segunda coisa. Abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo de número 2. Efésios 2. Quando você achar, você dá um aleluia para eu saber que você achou aí. A minha achou de mil, Bruno. Efésios 2. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, no quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Nós éramos por natureza filhos da ira, também como os demais. Por que é que os homens precisam ser salvos? Por que a gente precisa ser salvo? Do que nós precisamos ser salvos? Isso nós já ministramos na igreja, no CME. Falar, irmão, você precisa ser salvo de Deus. Deus te salva dele mesmo. Porque saiba, irmãos, esse Deus a qual nós servimos, que é um Deus de amor, que o Felipe leu, que é o Deus bom, ele vai ser o mesmo Deus da ira. Ele é o que vai derramar a sua ira sobre a terra. É por isso que nós precisamos ser salvos. A palavra de Deus diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. Olha aqui, você estava morto, foi Ele que deu vida para você. Irmão, quem está morto faz alguma coisa? Quem está morto escolhe? Quem está morto pede? Foi Deus que escolheu você. Você estava morto e Ele te deu vida. Ele escolheu você, Ele amou você. E muitas vezes, mesmo Ele nos querendo, nós o rejeitamos. Ele nos dá vida, mas a palavra de Deus diz que nós somos esses aí, que éramos os filhos da ira, andando segundo a inclinação desse mundo, segundo a vontade da nossa carne. Nós é que precisamos lutar sempre. Nós precisamos ser salvos da ira de Deus que virá. Aqui, sobre a ira de Deus que virá sobre esses que são conhecidos como os filhos da ira. E ai, irmão, ai daquele, porque a palavra de Deus diz que naquele dia haverá choro e ranger de dentes. Sabe o que é o porquê? Eu vi um pastor falando uma vez sobre o porquê do ranger de dentes. Aquele ranger os dentes era do tipo assim: eu tive a chance, mas eu rejeitei. Eu tive a chance,
mas eu deixei para depois. E aquele dia será dia de choro. Aquele dia haverá ranger de dentes. Agora, irmão, isso não precisa ser para nós. Isso não precisa ser para você. Isso não precisa ser para aqueles que estão à sua volta. Esses não precisam ser para aqueles que nós conhecemos. O homem precisa ser salvo. Sabe por quê? Porque ele não pode salvar a si mesmo. A palavra de Deus diz que Cristo nos deu vida porque nós não tínhamos. Se eu pudesse me salvar, Cristo não precisaria vir. O que a gente precisa fazer para ser salvo? Tem gente que pensa, eu já sei, eu ando certinho, eu leio Bíblia, eu oro, faço um jejum de vez em quando, vou na igreja, abençoo a obra de Deus, abençoo o meu próximo, eu ando direitinho, isso vai fazer eu ser salvo. Você acha que você pode salvar você mesmo? Ah não, já sei, eu vou lá em Êxodo 20, lá nos 10 mandamentos, e eu cumpro lá os 10 mandamentos. A palavra de Deus diz que isso é impossível. Que aquele que errar em um mandamento, ele errou em todos. Se errou um, então tudo bem, se errou tudo. Para Deus, um ou os 10, tanto faz. Por isso que Cristo precisou vir aqui. Por isso que Cristo precisou vir à terra. Porque Ele precisava nos salvar. Cristo precisava salvar você. Fala isso, seu irmão. Cristo veio salvar você. Cristo precisava vir nos salvar, irmão. Agora uma outra coisa, uma outra pergunta que muitas pessoas fazem: quem morre e não são salvos, eles vão passar a eternidade no inferno? Aí, aquela conversa lá de purgatório, que ele vai lá, paga os pecados, depois ele vai para o céu. A palavra de Deus não tem isso, irmão. Existe 3 coisas que as pessoas falam, mas a Bíblia só diz uma. Existe o que a Igreja Católica chama de purgatório. Quem já ouviu falar de purgatório? Quem tinha medo do purgatório? Ninguém tinha medo do purgatório. Mas sabe que é um lugar de sofrimento. A Igreja Católica ensina isso. Quem for para lá, ele vai sofrer muito. Mas depois que ele pagar os pecados dele, ele pode ir para o céu. Existe o que os testemunhas de Jeová pregam e que o adventista do 7º dia prega. Ele diz assim, que depois que morreu, acabou, você deixa de existir. Você não vai nem para o céu e nem para o inferno. Isso não é bom demais, irmão? Chama aniquilismo. Você pode matar, roubar, adulterar, fazer pintar o 7. E depois que morrer, acabou. Nada vai acontecer com você. Não tem consequência depois. Isso chama aniquilismo. Isso não é bíblico, nenhum dos dois. Mas existe um outro que a palavra de Deus diz lá comigo em Tessalonicenses, irmão, 2 Tessalonicenses. Só um pouquinho mais à frente, se você dá comigo em Efésios ainda. 2 Tessalonicenses 1:9. Segunda Tessalonicenses 1:9 diz assim: estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. O inferno, irmãos, que Mateus diz como Geena, é aquele lugar onde a verme queima, mas não morre. Você passa lá a sua eternidade. Ah, pastor, pelo amor de Deus, para de botar medo na gente. Ninguém está botando medo, pelo amor de Deus, irmão. Minha função não é essa. Minha função é falar de salvação. Mas não tem como falar de salvação. Ah, então pode todo mundo ficar tranquilo. Não pode ficar todo mundo tranquilo a bexiga. Tem gente que não tem que ficar tranquilo, porque tem gente do seu lado que às vezes se perde. Ah, mas ele fica lá um tempo. Fica lá um tempo não, ele fica para lá a eternidade. O texto da palavra de Deus em Lucas 19, que fala a respeito do rico e Lázaro, diz que o mendigo ficava lá
né? Os cachorros vinham lamber suas feridas. Depois que ambos morreram, um foi lá para o seio de Abraão, para o céu, o outro foi para o inferno. E ele falava assim, pede para Lázaro molhar a ponta do dedo na água e refrescar a minha língua. Fala, ninguém que está aqui pode ir para aí, e ninguém que está aí pode vir para cá. Então aprenda uma coisa, irmão, morreu, não tem mais o que você possa fazer. Morreu, não adianta você orar, fazer lista de 7º dia, fazer oração forte, porque o que se pode fazer é enquanto tem vida, e Cristo deu uma vida para você, Cristo deu os dias para você, e eu faço uma pergunta para você: o que você tem feito com a vida que Deus deu para você? O que você tem feito com a vida, com o tempo e com os dias que Deus deu a você? O filho pródigo tinha escolhido por um tempo viver dissolutamente, gastando os seus dias. Eu estou falando de algo sério para você aqui hoje, irmão. Eu estou falando de eternidade. Não são de alguns dias de belo prazer, não são alguns dias de diversão, porque algumas pessoas, por causa de alguns dias, vivem a sua eternidade longe do Senhor Jesus. A sua vida é para ser vivida com Cristo. Foi para isso que Ele te criou. Ele te criou para Ele. Ele te criou para que você pudesse viver o resto dos seus dias para Ele. Foi por isso, irmãos, um dos motivos que eu decidi ser pastor na minha vida. Eu lembro quando eu estava nos cultos e eu vi alguém lá aceitando Jesus, irmão, aquilo enchia meu coração de alegria. Eu falava, é mais uma vida que está salva, cara. É mais um cara que decidiu por Jesus. E aquilo enchia meu coração de alegria. Eu falava, esse eu quero para mim. Eu quero anunciar o Evangelho do Senhor. E nós vamos saquear o inferno, irmãos. Nós vamos povoar o céu. Nós vamos levar a palavra do Senhor, para que pessoas escutem do Evangelho e elas comecem a pensar a respeito da sua vida e a respeito da sua eternidade. Quando que a gente pensa na vida, irmão? Ninguém fica lá em casa e fala assim, nossa, como que a vida é curta, cara. Minha vida está passando. A gente geralmente faz esse tipo de reflexão quando a gente está lá no velório. Aí quando a pessoa está lá no velório, ela fica como? Poxa, a pessoa era nova, viu? Você vê, né? A nossa vida passa assim. A vida é só como uma nuvem que está aqui e some. O que é a vida? É assim que nós pensamos. Por isso que a palavra de Deus diz em Eclesiastes que é melhor você estar num velório que você estar numa festa. Porque numa festa, como você fica? Só quero festejar, me alegrar. Eu não quero nem saber dia de amanhã. Depois nós vamos ver como vai vir a conta. Depois nós carrega a ressaca para ver quem vai. Nós não, né? Quem estava na festa. Agora, no velório não. No velório nós paramos para pensar. O que é a vida? Onde que essa pessoa está agora? É o que a gente para pensar. Ela morreu e seus olhos se fecharam. Mas quando ela abriu os olhos, diante de quem que os olhos dela foram abertos de novo? Diante de quem que os olhos dela se abriram lá? Aí é onde nós paramos para pensar na nossa eternidade. É aí que nós paramos para pensar a respeito da nossa vida. E olha aqui, irmão, não há coisas mais importantes na qual nós temos que pensar primeiro em nossas vidas. Quando eu comecei a ir para a igreja, minha mãe falou assim para mim. Eu estava numa época de baguncinha, meu irmão, já passei por essa fase já. E ela falou assim, você vai decidir o que você quer da tua vida, viu? Ou você vai para a igreja com a tua irmã, ou você vai para a igreja com o vizinho. Você vai para o centro de macumba, não sei o que você vai fazer da tua vida, mas você vai para a igreja. Para algum lugar você vai ir. É melhor ir para a igreja. Aí eu comecei a ir para a igreja, e eu ainda no começo chamei ela falava assim para mim, salvação individual, vai buscar a sua. E não é mentira não, irmãos. Antes de todas as coisas, de você querer evangelizar, de você querer pregar, você tem que ter essa certeza dentro do seu coração. Eu sou salvo em Cristo Jesus. E talvez, irmãos,
para você essa resposta já é tão... Eu sou. E eu já vi, irmãos, pessoas que tinham essa plena convicção, como esse homem aqui, em Mateus, no capítulo de número 7. Ele fala: Senhor, 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 em Teu nome nós não profetizamos, em Teu nome nós não expelimos demônio, em Teu nome nós não fizemos muitos milagres. O Senhor fala assim: aparta-te de mim, quando eu te conheço. Você acha que um camarada como esse era o que, irmão? Profetizava, expulsava demônio, fazia muito milagre, era o que? Isso aí podia ser até um pastor, irmão. Mas esse podia achar que era salvo, mas não era. Talvez Deus colocou algo no meu coração, e tinha sido algo mais ou menos assim: Senhor, eu tenho muito encargo pelas pessoas que não são salvas, mas eu tenho um encargo ainda muito maior por aquelas que pensam que são. Porque quem não está salvo e sabe que não está, é fácil você evangelizar ela. Agora, aquela que pensa que é salva, isso que é difícil, irmão. Porque ela acha que ela já é um crentão. Mas se Jesus voltasse, ela estava perdida. E a prova disso é como ela vive a sua própria vida. Porque ela pode falar: não, mas eu fui lá na frente, o Senhor me morou por mim, eu aceitei Jesus. Só que na segunda-feira eu fui viver minha vida. E qual vida que ela viveu? Não, mas eu até me batizei na igreja. Teve uma pessoa que o Cícero, logo no começo, vocês tinham muita dúvida a respeito disso, falou: não, pastor, mas fulano está salvo, né? Fala: Cícero, não sei, quem sabe é só ela e Deus. Agora, se você me perguntar o que eu acho que ela só tomou banho de piscina. Eu acho que ela nunca nasceu de novo. Para ela viver a vida a qual ela vive, ela nunca nasceu de novo. E essa é a maior preocupação. Não são por aqueles que são ímpios, mas são por aqueles que acham que são salvos. Diga assim para quem está do seu lado e fala: meu irmão, abra os seus olhos, porque a eternidade é algo sério. Amém. Abra sua Bíblia comigo, irmãos, lá em Romanos agora, capítulo de número 3. Romanos, capítulo de número 3. Nós vamos ler o versículo de número 25. Se achou aí, meu irmão? Romanos 3. Vamos ler a partir do versículo de número 23, irmão. Diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória. Não tem um santo, meu irmão. A palavra de Deus não diz que não tem um justo sequer. Diz que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Todos precisam da salvação do Senhor, todos. Verso número 24: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante para manifestar a justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Verso número 26: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador de quem tem fé em... Agora vá comigo lá em Colossenses. Fica depois de Filipenses. Amém. Capítulo de número 1. Aleluia. Vamos ler a partir do versículo de número 18. A
palavra de Deus diz assim: Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas ele terá primazia. Verso 19: Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E olha aqui no verso número 20: E havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra e quer no céu. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas suas obras malignas, agora porém ele vos reconciliou na sua carne, mediante a sua morte, para vos apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. O que Deus fez para nos salvar da sua ira? O que Deus fez para salvar da ira que ia vir dele mesmo? Ele se entregou no nosso lugar. A palavra de Deus diz, irmão, que o sangue que foi derramado naquela cruz é que nos reconciliou. Porque olha aqui, sabe essa pessoa que está do seu lado, que tem uma cara de anjo, tem a cara de ser uma pessoa bem boazinha, bacana, que vai até te pagar um açaí no final do culto? Agora, essa pessoa, irmão, ela era inimiga de Deus. Ela odiava Deus. Todas as coisas que tinham no coração dela eram anti-Deus. Ela não amava Deus. Não, eu até gostava de Jesus. Eu até, olha aqui, irmão, sabe o que Deus teve que fazer? Ele teve que derramar o sangue dele, para que houvesse a reconciliação de novo, para que nós pudéssemos aproximar de Deus de novo, para que a ira dele não caísse sobre você, e para que a ira dele não caísse hoje, ele levou sobre ele o castigo que hoje nos traz a paz, para que o que recaísse sobre você fosse a graça de Deus, para que fosse a bondade de Deus. Hoje nós temos isso. Éramos inimigos, mas ele disse que ele fez essas coisas para que nós, quando chegarmos diante dele, nós podemos ser apresentados como santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Não tem mais nenhuma culpa na minha vida, Cristo já levou sobre ele. Agora eu sou santo porque ele me santificou. Mas você não tinha isso, irmão. Hoje, olha aqui, não despreze a salvação que o Senhor derramou na cruz por você, o sangue que trouxe a salvação por você. Não despreza isso, não é qualquer coisa. Como eu tinha dito, né? Alguns que hoje são ateus, infelizmente isso parece que vai entrando até no meio de alguns crentes, que são os crentes ateus. Ele crê em Deus, mas não crê muito não, ele só crê um pouquinho. Mas ele vai viver nessa vida achando que não vai chegar o grande dia. Vai chegar, irmão, vai chegar. Vai chegar ou porque vão chamar a sua senha, Deus chama lá a sua senha, ou porque ele vai voltar. Esse dia vai chegar, irmãos. E a palavra de Deus diz que nós devemos estar preparados. Seja hoje, seja amanhã, ou seja depois, eu estou pronto. Seja para a sua volta, ou seja para a morte. Quinta pergunta: o que a gente precisa fazer para ser salvo? Abra sua Bíblia comigo lá no Evangelho de João, capítulo de número 3. O Evangelho de João, no capítulo de número 3. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. A palavra de Deus diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, irmãos.
Este, de noite, ele foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, que ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. A quinta coisa é o que eu preciso fazer para ser salvo. Nicodemos foi procurar Jesus, amém? Que horas que ele foi procurar Jesus? A palavra de Deus diz que ele foi de noite. Ele esperou de amanhecer, porque o que ele queria saber, porque o que ele queria ouvir de Jesus, ele tinha pressa. Nós temos pressa em resolver primeiro nossa própria vida. Nós temos pressa no que é espiritual. Nós temos pressa para resolver a nossa eternidade. O Senhor Jesus falou assim: necessário vos é nascer de novo. O que eu preciso fazer para ser salvo? Você só é salvo quando você nasce de novo. Nicodemos falou: mas como eu, sendo velho, vou entrar lá no ventre da minha mãe para nascer de novo? O Senhor falou assim: ó, você não se espante, ou você não fique aclamado do que eu te falar. O importante é nascer de novo. Uma pessoa, ela só é salva, irmão, olha aqui. Não é só vir aqui, levantou a mãozinha, deu um tibumzinho na piscina. A pessoa é salva quando ela nasce de novo. Isso é que traz salvação para a vida de uma pessoa. Eu demorei para aprender isso na minha vida, irmãos. E isso eu aprendi uma vez. O líder de célula, eu falei: mas fulano é mó crente, cara. O que aconteceu com ele? O líder falou assim: ó, ele foi, como diz na palavra de Deus, esses foram porque nunca foram dos nossos. Então assim, irmão, às vezes você pode pegar um macaquinho, para você adestrar um macaquinho. O macaquinho vem fazer negócio de macaquinho. Ele aprendeu a cantar uma musiquinha agora. O macaquinho canta a musiquinha. Aí você dá uma olhadinha no macaquinho, porque quem vai na perto do falar. E um exemplo melhor que eu tinha visto era a respeito do porquinho. Mas ele pegou um porquinho para criar, é lindo. Vou criar ele que nem um gatinho lá dentro de casa. Vou dar comidinha bem gostosa para ele, vou dar ração de porco. Tem ração para porco? Não. Deve ter sim, viu, irmão? Vocês estão dando risada, deve ter ração para porco. Qual que bicho tem ração? Fala aí, Júlio. Não tem. Mas aí, eu vou criar ele bem dentro de casa, vai ser bem bonitinho, vai ser bem cheirosinho. Eu coloco um lacinho no meu porquinho. Vai ser o porquinho mais lindo que tem. Mas o porquinho, ele é um... ele deixa de ser porco. Quando ele vê a lama, o que vai acontecer? Ele vai querer, não adianta. Olha aqui, é da natureza dele. Porque quando nós nascemos de novo, nós mudamos a nossa natureza. Quando você nasceu de novo, você deixou de ser quem você era, para que você pudesse ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Você não é mais aquela velha pessoa. Você não é mais um porquinho com lacinho, em nome de Jesus. Agora, algumas pessoas, a prova disso é que a primeira oportunidade que ela tem para pecar, ela faz o quê? Se joga. Ela não luta contra o pecado. Ela não corre do pecado, ela não foge do pecado, porque aquilo é a natureza dela. É o que ela quer, é o que ela gosta, é o que ela quer se lambuzar. Eu amo isso.
vos é necessário nascer de novo. Diga isso para quem está do seu lado: é necessário nascer de novo. Isso que é importante. Tinha um irmão na nossa igreja, e ele tinha aquele sentimento, e ele acreditava que ele só seria salvo se ele viesse aqui para poder aceitar Jesus. Ele era crente para Deus, era também. Mas na cabeça dele só se viesse aqui. Ele falou: pastor, eu tenho que aceitar Jesus. O camarada já está quase liderando a célula. Tem que aceitar Jesus. Você não aceitou Jesus? Não, eu fiz uma oração lá em casa, lá, eu tenho que fazer oração na igreja lá. Às vezes, irmão, há muitas pessoas que lá nas suas casas, ajoelhada no pé da sua cama, falam: Senhor, hoje eu entrego a minha vida para o Senhor. O meu amigo se converteu assim, aquele que veio para o Pernambuco comigo, para começar o trabalho aqui. Ele falando para mim, meu amigo, ele falou: Rafael, sabe como que eu me converti? Onde que eu aceitei Jesus? Ele falou: foi lá na minha casa. Eu me ajoelhei, eu orei ao Senhor, de todo o meu coração, e eu falei assim: Senhor, eu entrego a minha vida para o Senhor. E hoje essa vida não é mais minha, hoje ela é sua. E a partir daquele dia, né, eu sou uma nova pessoa. Você pode fazer isso. Pastor, eu estou com a dúvida aqui no meu coração. A dúvida não é de Deus, irmão. Chegue na sua casa e fale assim: Senhor, eu sou teu. E se for, irmão, de verdade, o nascer de novo te faz uma nova criatura. E as coisas começam a mudar. Por último, ser salvo significa que você vai ser sempre feliz e ter prazer, irmão? É isso que é ser salvo? Tem gente que acha que ser salvo é ticket alegria, é ticket bênção, é ticket vitória, é ticket tudo, irmão. Ser salvo é continuar passando por luta. O Senhor fala que nesse mundo nós teremos aflições, mas Ele fala assim que Ele venceu. Se Ele venceu, irmão, a vitória também já é nossa. Se Ele venceu, nós também venceremos. Eu digo isso para você: você está passando por luta? Está passando por alguma dificuldade? Isso não quer dizer que você não é salvo. Isso às vezes pode ser um sinal. Eu caminho, mesmo na dificuldade, eu não perco a minha fé. Isso é uma prova da fé que você tem no Senhor Jesus. Isso pode ser a prova da sua salvação. Creia, irmão, apesar das aflições, apesar das lutas e apesar das dificuldades, nós somos salvos em Cristo Jesus. Vamos colocar de pé, nós vamos orar.